O poema de hoje é o 113º poema, Pensamento Ocasional. Ainda que venhas a ser conhecido neste mundo, permanece sendo uma pessoa humilde. Então, nessa reflexão, do Imperador Meiji, assim como todas as demais, eu acredito que eram situações que ele via no dia a dia dele, e a partir daí ele transformou isso nos poemas, como forma de estar avaliando, enfatizando como que a humildade é importante, independentemente da classe social, independentemente de uma pessoa ser conhecida ou não. Então, assim, o poema por si só já é autoexplicativo, e eu trouxe algumas frases para a gente estar avaliando. Seja humilde, pois até o sol, com toda a sua grandeza, se põe e deixa a lua brilhar. Então, cada um tem a sua natureza, cada um tem seu aspecto no que diz respeito à função no planeta, no sistema familiar, e ser humilde, aceitar sua própria natureza. Se a lua quiser ser o sol, se o sol quiser ser a lua, causa conflito. Então, cada um na sua história. O respeito à sua história, se percebendo, sim, como filho, filha de Deus, humilde, estando na conexão com a energia Reiki, absorvendo, captando energias de luz. Então, um aspecto de humildade, Tem mais alguns slides aqui. Humilde não é se declarar pequeno, humilde é reconhecer suas forças e suas fraquezas, e perante isso buscar o seu melhor. Vamos continuar. A pessoa que se diz ser humilde, se era, deixou de ser, porque humilde geralmente não fala que ele é humilde, ele dá o exemplo, Então o exemplo é o que ele faz, não aquilo que ele fala. E a humildade, como eu falei, não tem a ver com classe social. Tem muita gente milionário, bilionários que são humildes, e tem gente que são muito pobres, paupérrimos, que não são humildes, Então, assim, é um estado de espírito, é uma característica muito nata, Tem pessoas que nascem humildes e morrem humildes na alma, São pessoas ricas de alma, Então, nesse contexto, esse poema traz pra gente essa reflexão também. Pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam orgulhosas. Muito conhecimento, que se sintam humildes. E o conhecimento, gente, a sabedoria, ela é infinita. Quanto mais a gente descobre, mais a gente vê que tem mais para descobrir. E aí que a gente cultiva, assim, a humildade. Porque se a gente não tem a humildade, tem o orgulho, a gente se bloqueia para novos aprendizados. E à medida em que a gente abre nosso recipiente de alma, nossa xícara, para receber mais conteúdos, é onde a gente consegue, sim, ter sabedoria para discernir quais os conteúdos que eu quero guardar, o que eu quero colocar em prática, o que para mim faz sentido. Os próprios estudos, por exemplo, tem pessoas que fazem 3, 4 faculdades, e elas têm que escolher, elas escolhem um pouquinho de cada uma, o que traz sentido para ela. Então, o abrir-se, no sentido de sabedoria, é uma dádiva para que as pessoas tenham esse discernimento, que tem conhecimentos infinitos, e se as pessoas se falam como se fossem já o top, já conheço tudo, um abraço, perdeu a humildade, porque ninguém conhece tudo, sabedoria infinita vem de Deus. E à medida em que a gente faz meditação, a gente se conecta com a luz divina, mais a gente vê que como tem tantas coisas novas que a gente sempre pode estar aprendendo e deve estar aprendendo, mas tudo a seu tempo, tá? Nesses tempos de pandemia, muitas pessoas às vezes estão se entupindo, fazendo muitas coisas, muitos cursos. Vai com calma, O seu recipiente de alma tem que estar no padrão de estar aberto no tempo certo, com calma, com humildade consigo mesmo, para ir no seu tempo, para não passar o carro na frente dos bois. Então, assim, continue aprendendo, mas vá no seu tempo, se respeitando, se valorizando, se permitindo ter os momentos de repouso, os momentos de estudos, e assim, gradativamente, você consegue evoluir de uma forma melhor, com equilíbrio. Essa frase de Chico Xavier, achei muito bonita. A humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brilho pessoal, apenas abençoa. No último encontro Reiki, nós finalizamos o encontro com abençoar daquele que abençoa. Porque à medida em que você abençoa, você se conecta, com a bênção. Você vibra aquilo que você está cultivando em seus pensamentos e sentimentos, que inclusive tem a ver com o tema do encontro Reiki de hoje, E essa vibração da bênção faz com que você se conecte com essa mesma frequência. Para quem não tem costume de estar abençoando ninguém, comece com seu espelho, Então, no seu espelho, se você quiser, faça disso uma lição de casa para o seu dia a dia. Acordou de manhã e vai se olhar no espelho, olha nos olhos, fale para si mesmo, eu te abençoo.
Faz isso. Não espera de fora. Vibra você essa sintonia, essa programação. E assim, à medida que você vai vibrando, você vai estar pulsando, o seu campo vai se expandindo nessa frequência. É mais fácil você atrair bênçãos. Não quer dizer que outras pessoas vão ficar te falando, eu te abençoo, mas quer dizer que as decisões assertivas vão estar na sua conexão, porque você está vibrando isso, né? Então, a bênção tem a ver com coisas dando certo, com a evolução, com saúde, com harmonia, com equilíbrio, com amor, pelo amor, para o amor. A humildade é o alicerce da sabedoria, porque a pessoa que sabe, que pensa que sabe tudo, bloqueia novos aprendizados. Uma pessoa humilde é aquela que não diminui o outro para crescer. Nesses tempos de pandemia, muitas pessoas usando as redes sociais, a gente vê muitas mensagens correndo para lá, para cá, crítica daqui, crítica dali. Cuidado, tá? A humildade, a verdadeira evolução com humildade, você pode estar filtrando. Se alguém falou mal do outro, diminuiu o outro, falou muito mal, avalia. O que ela quer com isso? Você quer ganhar mais? Ela quer pegar o cliente do outro, concorrentes, né? Infelizmente fazem isso. Não é humildade isso. Então, assim, avaliar. E não faça isso também, nem com seu vizinho, nem com familiares. Muitas vezes, o que é importante destacar, a característica da fofoca, vamos falar assim, né, que tem a ver esse slide, é um padrão herdado. Olha que interessante. E nos poemas do Imperador Meiji, eu mesmo, já falei alguns aqui, eu acredito que foram pelo menos 5, 6 poemas que falam de fofoca, de crítica, para tomar cuidado com essa energia. Então, olha só, lá no passado, já o Imperador Meiji já tinha essa questão. Infelizmente, é um aspecto que influencia muito negativamente a humanidade, mas a gente tem escolha. Você pode escolher levar uma fofoca que você ouviu adiante, ou você discernir, filtrar e não deixar isso seguir adiante. Tem até um slide que eu já mostrei aqui de Sigmund Freud que falava, quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. É antigo já essa questão envolvendo fofoca, críticas, então cuidado com isso, né? Política tem muito isso, né? Na política, e muitas vezes questões que envolvem pessoas que estão acima, por exemplo, na hierarquia das empresas, quem está no topo, diretores, presidentes são visados, gerentes. Por quê? Porque aquele que está lá embaixo quer diminuir aquele que está lá em cima porque acha que ele seria melhor lá em cima. Mas aquele que está lá em cima fez por merecer. Ele galgou um caminho para chegar lá, né? Então, quando tem esse respeito e essa compreensão, e olha isso com uma energia de eu vou também estudar, trabalhar para chegar lá, é evolutivo. Agora, querer derrubar o outro para chegar lá, isso não é legal, é muito ruim. E a própria pessoa que de alguma forma faz isso, como a fofoca no meio político, por exemplo, como eu falei, né, ela acaba se expondo. Hoje em dia, quando a gente vê um político falando mal do outro, já caiu ali a carapuça, a gente já fala, opa, é uma estratégia de marketing. Então, assim, o povo já está um pouco mais esperto nesse aspecto. Então, filtre isso, tá? É importante, tá? Humildade é sinônimo de sabedoria, que é sinônimo de conhecimento, que é sinônimo de generosidade, que é sinônimo de maturidade, que, por sua vez, é sinônimo de humildade. Simplesmente siga seu coração, você não precisa provar nada para ninguém, sem ficar simplesmente em paz com você mesmo. A gratidão. A gratidão é o único tesouro dos humildes, porque a gratidão serve como base para a gente realmente fazer de um aprendizado um degrau para evoluir. Se a gente não agradece, a gente ainda reclama o pouco que recebe, a gente se estagna e não sobe o degrau que a gente poderia ter subido, né? O degrau da evolução interior, que não é nenhum aspecto que envolve coisas que as pessoas sabem, é uma coisa de alma, né? E a gratidão, ela enobrece. Tem um estudo que foi feito, né, numa tese de doutorado, que pela Márcia Luz, ela tem vários vídeos no YouTube, que ela comprovou, através de vários estudos da neurociência, que o cérebro humano não consegue agradecer ou cultivar gratidão e ao mesmo tempo vibrar a depressão, a raiva, a tristeza ou a mágoa. Não consegue, é uma coisa ou outra. Então, deixo aqui como dica para vocês, sempre que tiver algum aspecto negativo, de remoer coisas negativas mentalmente, você quer se livrar disso, aqueles pensamentos ficam incomodando, começa a agradecer, agradece. Mesmo que seja uma situação na qual você foi vítima, agradece. Tenta ver o aprendizado que aquilo te trouxe. Dessa forma, é mais fácil você passar para o próximo nível, subir o degrau e não ficar patinando naquela situação. Tá? Lembrando, né, que ninguém é perfeito, só Deus é perfeito. A humildade é o primeiro degrau para a sabedoria. Eu falei de degrau, nem tinha me tocado que era o próximo, mas enfim, é isso, tá?
A humildade é o primeiro degrau para a sabedoria, e a gratidão também. A gratidão ajuda muito em todos os aspectos. Ser humilde para evitar o orgulho, mas voa alto para alcançar a sabedoria. Então, a humildade não é uma pessoa que se estagna no tempo e fala, eu sou boazinha, eu sou aqui muito humilde, sou triste, eu sou pobrinha, quero que as pessoas me ajudem. Gente, isso não é não, isso é autossabotagem. Principalmente quando a pessoa já tem tudo na sua frente, questões envolvendo trabalho, os estudos, conquistas, e se alguém, de alguma forma, em algum momento, te colocou para baixo, na infância, na adolescência, por alguma questão de pessoas que passaram você para trás, passou. Deixa o que passou para trás, tá? Então, simplesmente olhar para frente, no sentido de estar vendo, vislumbrando um novo horizonte. E o tema do Encontro Reiki de hoje fala muito nessa questão que envolve como que as emoções interferem nos campos sutis. Então, se você ficar vibrando um bloqueio, um trauma, uma mágoa, uma questão negativa do passado, é lá no passado que parte do seu quantum de energia vai estar. Se você vibrar gratidão e o foco no tempo presente, é aqui que a sua energia está. O seu presente é o principal veículo, motor para você formar o seu futuro, né? Sua felicidade está aqui, não está no passado. Do passado tem que trazer o quê? O aprendizado, as conquistas, os estudos, filtrar, quando conheceu muitas coisas, filtra o que para você faz sentido, e dessa forma você consegue estar evoluindo de uma forma muito mais harmoniosa. Tenha ganância para chegar onde desejas, mas mantenha humildade para lembrar de onde veio. Quando eu fiz aqui, coloquei esse slide, eu me lembrei da questão que envolve a hierarquia, né, nos sistemas familiares. O que é essa hierarquia? Sempre ter honra e gratidão àqueles que vieram antes de nós, aos pais, bisavós e todas as gerações passadas. Tem pessoas que muitas vezes conseguem o sucesso, coisas que os ancestrais não conseguiram, e aí começam a maldizer ou ignorar os ancestrais como se nem tivessem existido, tipo, não quero nem saber. Gente, ao contrário, tem que agradecer. Quando você agradece, você se desvincula da conexão negativa. Tem mais isso da gratidão, né? Quando você critica alguém, a crítica faz com que haja um compartilhamento negativo. Eu tô achando aqui algum bonequinho da constelação, tá na outra sala. Duas pessoas, quando uma critica a outra, é como se saísse uma onda da mente, do campo sutil mental desse, que vai atrás do outro. Se esse outro não tem a proteção energética Reiki, por exemplo, não selou os chakras nesse dia, é possível que vai se lembrar desse primeiro que vibrou negativo. E às vezes tem troca de energia, dependendo do nível de evolução de cada um, né? Começam a se alfinetar no astral. Lembrou do outro, manda coisa negativa, e o outro lembrou daquele primeiro, manda coisa negativa. Isso não funciona para trazer equilíbrio nem felicidade, pelo contrário, isso desgasta. Tanto é que uma pessoa que vibrou mágoa o dia inteiro, chegou no final do dia, ela está mais cansada, porque a mágoa suga a vitalidade, né? Então, críticas, rancores, são todos os aspectos que é importante você ter controle sobre isso. De uma forma geral, uma dica que eu passo para vocês é assim, uma mágoa, quando ela vem uma lembrança negativa à sua mente. Isso vai, por si só, tirar equilíbrio dos seus campos sutis, da sua saúde, da sua vitalidade, dos seus chakras? Não, só lembrar não. O que vai tirar o equilíbrio é quando você vibra. Então, primeiro vem o pensamento. Se esse pensamento não for bem administrado e você comprar a ideia e novamente entrar naquele fluxo, naquele ciclo negativo de remoer aquele mesmo sentimento de vitimismo, por exemplo, do passado, você vai estar literalmente, né, caindo o seu padrão de energia, literalmente conectando com aquele passado no presente. E trazer o passado para o presente não é equilíbrio, é desequilíbrio. Tem pessoas que às vezes viveram situações muito boas no passado e ficam remoendo, mas aquela época que eu era feliz. Tudo bem, se você está no presente remoendo o passado, ou até com mágoa, com críticas, está perdendo parte do seu tempo no presente, da sua energia no presente, né? O que é muito interessante enfatizar é que quando a gente tem alguma questão envolvendo aspectos nocivos, né? Quem é reikiano, por favor, faça o autotratamento Reiki para os seus chakras se fortalecerem, se blindarem, né? Então, por exemplo, quando você faz o Chokurei todos os dias em todos os chakras, é mais fácil você manter seu equilíbrio energético e entender o que é ilusão, entender o que é realidade. Então, por exemplo, tem pessoas que quando vibram algum aspecto negativo e entram naquela energia do negativo, elas literalmente compram a ideia. Como que funciona? É como se fosse um aspecto nocivo, como eu falei, muitas vezes são padrões dos ancestrais que tinham essas características.
É como se uma lembrança viesse à mente. A lembrança veio à mente negativa, muitas vezes é o seu inconsciente falando, está vendo essa lembrança? É uma lembrança negativa. Está aí dentro, tem que tratar, está te incomodando. Você faz orações para evoluir, para prosperar, para ser feliz, mas esse conteúdo está te incomodando. Está aqui o conteúdo. Mas não vem um manual de instrução que fala, quando vier esse conteúdo à sua mente, abençoa, perdoa, liberta. Quer dizer que o seu quantum de energia está lá no passado, uma parte do seu quantum, e você tem que soltar aquilo, porque aquele quantum faz diferença no presente para você alcançar a felicidade que você quer no futuro. Percebe o que é esse mecanismo da mente trazendo, às vezes, né, algumas lembranças do passado? Então, é onde você pode fazer o Ho'oponopono, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Né? Mesmo que seja eu te amo, uma pessoa, eu sou mulher, vou falar eu te amo para uma mulher que vem na minha mente, eu te amo no sentido do amor incondicional. Mesma forma de amor que o Criador olha para as criaturas, né, para os seres vivos, no sentido de neutralidade. Né? E tem uma outra frase muito boa, em nome de Deus eu te abençoo, em nome de Deus eu te perdoo, em nome de Deus eu te liberto. Tem uma outra frase ainda que você pode fazer logo depois, a centelha divina que habita em você, me abençoa, me perdoa e me liberta. Que muitas vezes a questão envolvendo a troca do que o outro está vibrando para você, quando você se conecta com a centelha divina dessa pessoa, e você visualiza a centelha divina mandando bênçãos, né, sempre com amor, é onde para o seu inconsciente, muitas vezes, é o que precisava para soltar aquele aspecto nocivo, de sentir-se rejeitado, vítima, enfim, aspectos que não são favoráveis, né? Então, nessa conexão, nessa sintonia, super indico quem é reikiano, faça todos os dias o autotratamento, ou pelo menos trace o chakra em cada um dos seus principais chakras, faça meditação. Muitas vezes tem algumas situações que vêm à mente, no sentido de, tá vendo essa lembrança do passado? Vem a lembrança, como se fosse um flash na sua mente. Você fica em dúvida, mas por que eu estou pensando isso? Qual que é a questão? Faça meditação. Na meditação, o que é muito interessante, né? Veja no seu corpo físico, qual parte do seu corpo físico que ficou em desequilíbrio, teve alguma reação com aquela lembrança. Exemplo, questões de mágoas para muitas pessoas causam um friozinho na região do chakra plexo solar, né? Um friozinho como se fosse perda de energia. O que quer dizer isso? Pode ser, não estou falando que seja, cada caso é um caso, mas pode ser um cordão energético negativo do seu chakra plexo solar, vinculado, um cordão que vai no tempo e espaço, lá no passado, vinculado com situações negativas do passado. Tá? Então, onde é importante, interessante estar reavaliando esses padrões na meditação. Às vezes vem, né? Olha, exemplo, né? Perdoa, abençoa, foca em você. Faça um mantra cada um com as suas coisas, que eu já falei algumas vezes para vocês. O mantra cada um com as suas coisas é um mantra que você faz para você, direcionando assim o seu foco, a sua energia, a sua atenção para você e não para os outros, né? E cada um com as suas coisas, só para lembrar, tá? Tudo que diz respeito a você, as suas responsabilidades, diz respeito a você. Então, você tem que falar, para de ficar falando do seu vizinho, de fulano, ciclano, foca nas suas coisas. Para quem tem filhos pequenos, para quem tem pessoas especiais, pessoas que dependam, né, da sua ajuda, e que essas pessoas fazem parte das suas coisas. Então, muitas vezes, por exemplo, numa questão familiar, alguém fala, não tô nem aí, isso não diz respeito a mim. Às vezes diz sim, né? Então, é filtrar. E como ter discernimento para isso? Na meditação, buscando a sabedoria interior.